Olá, o programa Mosaico de hoje tem como convidado o promotor de justiça Aureliano Rebouças. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! E aqui estamos com esse convidado especial, que é o promotor de justiça Aureliano Rebouças. Aureliano, seja bem-vindo. Aí, Aureliano, conta aí alguma novidade aí para começo de conversa. Se apresente, pronto. Muito obrigado, Totão, pelo convite. É uma imensa alegria estar aqui no seu programa, né? Me chamo Aureliano Rebouças, sou promotor de justiça na comarca de Maracanaú. Já percorri o interior praticamente todo aí, né, do Ceará, né, pelo Ministério Público, né? Comecei, Totonho, em 2010, lá na comarca do Marco, lá na região norte. E depois fui sendo promovido para mais longe, viu? Eu sou de Fortaleza, né, na verdade. Sei. E saí do Marco, fui promovido lá para Iguatu, passei 3 anos na região Centro-Sul e posteriormente fui promovido para Juazeiro do Norte. Passei lá 5 anos, né, trabalhando numa promotoria do júri. Né, era uma promotoria especializada em crimes dolosos contra a vida. Rapaz, só tá falando assim de lugar bom, né? E faz me lembrar de história de muita gente boa, né? O Maracanaú, porque eu vou dizer uma coisa, eu gosto de Maracanaú a partir da Mucunã, né? Mucunã. Não perco um leilão da Taquara, né? Mas Taquara parece que é calcaia hoje, não sei, né? Meio que fronteira, né? Tudo, não sei como é que está hoje em dia, né? E tem ali, desde o Doca e Júlio, os pais do Roberto Pessoa lá, né? E é uma terra de muita gente boa e de boas lembranças, né? Que eu tenho, né? Falou depois no Marco do Monsenhor Valdir. Sim. Né? Monsenhor Valdir, que está sendo estudado agora para ser beatificado, né? O servo de Deus, né? Tudo, né? E eu tenho o privilégio de ter tido o Monsenhor Valdir celebrando meu casamento. Quer dizer, o cabo faz milagre mesmo. Né? Aí depois foi para onde? Iguatu? Iguatu. Fui pra terra Iguatu. de gente muito boa, né? Um povo do humor bom, né? Iguatu é gaiato, né? E Juazeiro, eu sempre gostei, né? Devoto de Padinho e Padre Cícero, né? Mas na promotoria, tu conhece o Geraldo? Lá Conheço, ele inclusive me substituiu lá, né? Assumiu na promotoria que eu trabalhei durante muito tempo. Pois é, meu afilhado, meu sobrinho e afilhado. Grande amigo, um colega valoroso. Valoroso, né? Rapaz, mas tem hoje na promotoria, com essa história dos concursos, né? Depois para cá, mudou para melhor e muito, né? Assim, um perfil, né? E principalmente assim de cabeça e na atuação, né? Toton, é um processo de seleção, né, muito rigoroso. São 5 fases de um concurso, né, para membro do Ministério Público. Há uma preparação, né, de muitos anos. Hoje em dia, você termina, né, se forma, é graduado em Direito, você tem que aguardar pelo menos 3 anos, né, exercendo alguma atividade jurídica, o que se chama de uma prática forense, né, e isso é resultado de uma emenda constitucional que instituía essa obrigatoriedade para que tenha uma experiência antes de assumir esse tipo de cargo, né, de magistratura, né, de juiz e de membros do Ministério Público.
né? E 5 fases, e muitas vezes esses concursos duram 2 anos, 3 anos, né? É um processo rigoroso, é uma longa trajetória até chegar aqui. Eu, inclusive, eu sempre quis, desde o início da faculdade, né, eu me formei na UFC em 2006. Eu, desde o segundo semestre, Otônio, eu tinha muito, né, firme na minha cabeça aquele propósito, né, de ser membro do Ministério Público. E quando eu tive a oportunidade, né, de começar a fazer esse concurso, eu inclusive também fui promotor no Maranhão. Né? Tu já se sentia vocacionado, né? Já. Sempre isso fez parte assim, da minha essência, né, de buscar uma missão tão nobre, defender a sociedade. Né? É o que eu digo sempre. Né? Aquele que não vive, né, para servir, não serve para viver. E você defender a sociedade, poder ajudar o próximo, principalmente aqueles que mais precisam, é uma missão muito nobre. Né? A gente sabe que... E difícil, né? Porque tem gente que não se permite ser ajudado. Né? E a gente, inclusive, quando passa pelo interior, são tantas dificuldades, né? Enfim, desafios que a gente enfrenta, desde da nossa função em si, porque é uma função que naturalmente é espinhosa. O Ministério Público, né, ele é um órgão acusador, né, em que pese não ter aquela obrigatoriedade de acusar, desde o advento da Constituição de 88, Totonho, o Ministério Público ele foi alçado, né, obviamente, a um comandante da ação penal, mas, quando se fala promotor de justiça, não é um mero discurso retórico. Né? O membro do Ministério Público ele tem independência, inclusive para solicitar uma absolvição, né, para arquivar um inquérito policial. Então, assim, mais do que um órgão acusador, ele é o fiscal da lei, é o fiscal do regime democrático. Né? E tem uma atuação muito grande, vamos dizer assim, no exercício da cidadania, não é? Que eu noto muito isso. Hoje eu vejo muito, assim, nos reclamos, né, vamos dizer, o pessoal dizendo assim, alô, Ministério Público, né? Olha, tá alguma coisa, tudo. Quer dizer, dá muita esperança, né, também de justiça, né? E quando, assim, aquele cidadão bate as portas do Ministério Público, Totonho, e eu falo isso, assim, porque trabalhei em várias cidades que tinham muitas pessoas pobres, necessitadas, elas já vão ali como, né, o último suspiro, aquela última esperança de buscar ali aquele porto seguro. Eu não consegui um apoio, né, uma proteção, um auxílio em outros órgãos, aí chega lá, aqui é a minha última esperança. Né? Então, o Ministério Público, isso nas mais diversas áreas, né? Desde a parte criminal, que eu já mencionei aqui, sim, mas em qualquer direito difuso, coletivo, na parte de saúde, né? Na parte de fiscalização, né? Do patrimônio público, na parte de defesa do idoso, da criança e do adolescente, do meio ambiente. São tantas atribuições, né? E é tão multifacetada, né? Essa nossa atribuição, né? Que a sociedade ela deposita essa credibilidade. E tem assim, uma atuação também, uma preocupação preventiva, assim, em algumas questões de justiça? É o que eu falo sempre também, Totonho, perpassa muito esse exercício da cidadania por você conhecer primeiro os seus direitos. Certo. Né? É um trabalho de educação e que o Ministério Público tem um papel, né, de protagonismo nisso. Inclusive, assim, de estar próximo, né, dos órgãos públicos, né, de escolas, de procurar ali conscientizar, né, a população dos seus direitos e também dos seus deveres. Certo. A gente fala, né, no curso de direito, né, mas o curso de direito, Totonho, era para ser direitos e deveres. Porque muitas vezes as pessoas, né, imaginam também que só tem direitos, né, mas temos também muitos deveres. E é dever da nossa instituição, né, dever do Ministério Público, de estar esclarecendo primeiramente a população, né, acerca desses direitos, acerca dos seus deveres, para que ela possa exercer a sua cidadania de modo mais pleno. Né? Porque tem alguma coisa a ver nisso aí que você está falando, baseado no direito romano, principalmente, como base, não é? Que era muito assim o direito, não era? Era o que se cobrava, não era? O direito romano aqui, na verdade, é uma das bases, né, da formação do nosso sistema jurídico. Né? E quando se fala... A gente evoluiu bastante, obviamente, a gente tem influências de vários
países europeus na formação, inclusive, da nossa própria Constituição, né, da nossa legislação. E obviamente, né, a gente não pode fugir, né, da influência que Portugal exerceu. Né, particularmente, tu tem experiência de estudo no exterior, não é? Deve ser uma experiência interessante, porque viver, vamos dizer assim, uma realidade estrangeira, né, de direito. Fala aí um pouquinho. Eu cursei mestrado, né, na Universidade de Lisboa e foi uma experiência muito enriquecedora, né, Totonho? Eu acredito que aquelas experiências que são exitosas, né, em outros países, a gente busca, né, trazer, né, para o nosso país, obviamente buscando adaptar, porque é uma realidade muito distinta. É uma realidade distinta e quando a gente traz alguns assuntos que para cá, né, para a América do Sul, são coisas, né, no mundo jurídico que já são, né, bem sedimentadas, lá eles têm uma visão bem diferente. Lá eles têm uma visão, inclusive, assim, de menos interferência judicial, inclusive, nos outros poderes, né? Em questão de políticas públicas, né, eles reverenciam muito essa autonomia dos poderes e cada um ali exercendo a sua função. Aqui no Brasil, muitas vezes, há essa discussão, né, dos limites de atuação, né, e isso é um exercício que a gente tem que fazer sempre, de refletir, né, para onde a gente quer chegar enquanto nação, o papel de cada uma dessas instituições, né, principalmente aquelas, né, que são defensoras, né, desse regime democrático, e a gente ter essa visão, esse olhar, né, diferente, com a realidade distinta, é importante para a gente ter uma noção do que a gente pode evoluir. Né? Do que a gente pode evoluir. A gente tem um país repleto de desigualdades. Né? A gente tem uma Constituição Federal belíssima, Totonho. A nossa Constituição Federal ela é belíssima. Né? Mas muitas vezes no papel. É muito extensa, né? Ela é muito extensa. É uma Constituição que já passou por várias emendas. Procurou-se aqui no Brasil... e na época da Constituinte de 88, inseriu uma série de direitos, né, como forma, né, de garantir que aqueles direitos fossem respeitados, mas a gente sabe que isso depende de uma série de outros fatores, de outras circunstâncias. Não basta apenas estar materializado ali, escrito na Constituição, né, se a gente não tem, né, mecanismos de implementação disso na prática, né, de forma a mudar a realidade social em que a gente vive, né. Também a questão da compreensão, né, e do conhecimento dos seus direitos. Né? Porque, por exemplo, eu sei que não vale dizer que eu não sabia que não podia, né, isso daí, né, na legislação. Né? Mas o que nota, muita gente desconhece os seus direitos, né, e os seus deveres também. Né? Eu acho que direito constitucional devia ser uma disciplina, né, presente já desde do ensino médio, né, do ensino fundamental, né, você ter noção, né, da Constituição, pelo menos noções básicas, Otton. Qualquer cidadão deveria ter esse conhecimento. Até antes, eu acho que isso, junto com geometria, que devia ter, né, e filosofia também, né? Porque a questão isso daí e tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Porque é a formação do pensar, né? O pensar com conteúdo, né? Conceituando, né? Sabendo o que é que está dizendo. Né? Porque eu vejo assim, né? É através dessa educação que a gente pode avançar, não só enquanto povo, mas já prevendo enquanto civilização, assim, né? Para se manter, né? Porque um povo você forma num período pequeno de tempo, mantém, né? Uma civilização, né, já é uma coisa mais extensa, né? E a gente tem que pensar, eu acho, dessa maneira. Né? Agora, por exemplo, nessa tua experiência pelo interior, Aureliano, tu deve ter vivenciado muita coisa interessante, não é? Dá para escrever um livro, não dá não? Dá. Totonho é uma escola. Isso de vida, né? De vida, não só de amadurecimento profissional, mas é uma escola de vida. Eu sou cearense, né? Nascido em Fortaleza, criado em Fortaleza, conhecia já uma parte do interior. Minha mãe é de Sobral
e meu pai é de Capuí, na época que Capuí, na verdade, era distrito Aracati. de Aracati. É. Né? Então, durante a minha infância e minha adolescência, eu cheguei a frequentar ali, conhecer um pouco do interior por causa dos meus pais. Né? Mas ter essa vivência mesmo, né, de trabalho e de contato com a população. Né, de contato com a população, né, e na maior parte das vezes muito carente. Carente de tudo. A maior parte, infelizmente, aqui, né, eu falo dos municípios, né, das cidades do interior aqui, do Nordeste como um todo, aqui, não só do Ceará, porque eu também tive essa experiência no Ministério Público do Estado do Maranhão. Né, um Ministério Público também em que tem uma população muito carente, também muito necessitada da atuação do Ministério Público. E a gente vê, né, em cada cidade dessa a quantidade de ações, né, que o Ministério Público maneja, né, para poder fazer valer os direitos de cada cidadão. Eu me recordo, Renato, e eu atuei muito tempo nessas cidades. Quando você atua nessas cidades menores, você é como se a gente chama de um clínico geral. Você atua em todas as áreas. Geralmente é apenas um juiz, um promotor. Boa parte dessas cidades elas não têm defensoria pública. Algumas já estão chegando para ter já um defensor, mas muitas não têm. Às vezes não tem delegado de polícia. Tem uma polícia militar, um destacamento da polícia militar, e a gente acaba atuando nas mais diversas áreas, né? Desde a parte criminal, né? Mas também de defesa do patrimônio público, de defesa do meio ambiente, e as mais diversas, né, demandas chegam lá na Promotoria de Justiça, e a gente acaba tendo contato, né, com essa realidade, com esses problemas. Mais direto, até porque o acesso, né, se torna assim mais fácil, né, entre assim, as partes. Né? Você vê assim na cidade pequena, não é que as desigualdades sociais sejam menores, não, mas são mais convergentes, porque você vê muitas vezes que o rico da cidade bebe no bar com o carroceiro, quer dizer, tem essa questão de interação. Todo mundo se conhece, né? Tanto é que no interior tem muito assim, fulano de cicrana, né? Dedé de Bia, Dedé de Dona Fulano, Dedé de Cicrana, né? Que já sabe, né, quem é, né? E de uma época que também, hoje em dia isso está diminuindo, mas as pessoas sentavam na calçada para conversar. Rapaz, falando de sentar na calçada, pedir um intervalozinho para a gente beber um copo d'água, a gente volta já conversando nessa calçada aqui. Volta já! E a gente volta aqui com esse papo muito instrutivo, viu, Aureliano? Aureliano Rebouças aqui, promotor de justiça, aqui contando as experiências dele, né? E, de certa forma, nos informando muito aqui, né? Esse negócio eu vejo assim, né? Hoje o promotor ouve muito, né? Assim, as pessoas, né? As queixas, né? Eu tive uma experiência, viu, Aureliano, que era lá como arquiteto da prefeitura, que era dos plantões, que ficava ouvindo o pessoal que lá, as queixas lá do povo, né? E eu achei interessante que uma vez chegou um cara lá, que ele estava sendo acusado, que estava criando um porco. Um porco, e o porco, o chiqueiro, não era... Estava incomodando a vizinhança, né? E eu fui falar com eles, rapaz, olha, está aqui uma denúncia aqui, você criando esse porco. Pelo menos o porco não gosta de sujeira, não, ele gosta de água, de coisa. Faça, o que é que você tem a dizer disso, tudo isso? Tenho a dizer isso é o seguinte, eu estou criando esse porco porque eu tenho uma filha que vai casar no final do ano. E essa denúncia, eu estou sendo vítima de um vizinho que não vai ser convidado para a festa. Então ele está implicando com o casamento da minha filha por causa do porco. Eu disse, rapaz, aí não tem como. E outra vez, era um cidadão que estava reclamando porque ele disse que ia matar o vizinho.
porque o vizinho tinha feito um sobrado, e esse sobrado era com a janela para o terreno dele, que não podia, né? E o vizinho ficava sem camisa na janela a tarde toda olhando para a casa dele, e a mulher dele tinha acabado de ter menino e ficava dando de mamar ao filho. Sabe? Aí eu disse, rapaz, aí é a polícia, né? Não é a gente, né? Então, quando eu lhe perguntei assim, essas histórias assim, mais pitorescas, tudo, olha, eu como arquiteto no plantão, eu tenho, né, imagina, assim, você, né? O que você ouve, né? E a questão da imparcialidade, né? De não se envolver, né? Porque tem que ter, né, uma... Não, Toton, e você citou aqui alguns exemplos e que muitas vezes a gente se depara com tantos motivos banais que acabam, né, desaguando ali uma tragédia. É impressionante a gente ver, às vezes, uma discussão de bar, né, às vezes uma discussão por uma palavra que foi mal colocada. É motivo torpe, torpe. É um motivo fútil. Fútil, né? Fútil é aquele motivo que é insignificante. Insignificante, motivo fútil. Insignificante. E que qualifica, na verdade, o crime, né? Quando você fala em qualificar um homicídio, ele aumenta a pena. Tá. Ele aumenta a pena. E eu já me deparei com muitos casos assim, no interior do estado, e até mesmo, né, quando eu fui promotor também no estado do Maranhão. Eu me recordo bem... Onde foi, no Maranhão? Eu fui promotor em Imperatriz. Eita. Imperatriz. Uma cidade bastante desenvolvida, né, lá no interior do Maranhão, né, de uma cidade de grande porte, mas também à medida que também aumenta o porte da cidade, aumentam também os problemas, né, aumenta na mesma proporção também a quantidade de crimes. Né, tinham muitos homicídios lá, eu fazia sessões de júri, né, representando o Ministério Público praticamente todos os dias. Tinha uma força-tarefa lá de mutirões, né, para desafogar, né, o judiciário, que tinha muitos processos parados. E isso é um problema, sabe, Toton? De como a gente conseguir, né, ter uma prestação, né, jurisdicional, né, uma decisão, uma sentença, uma resposta para a sociedade que seja célere, né, que seja eficiente. E isso não é uma equação, né, de fácil solução. Existe uma série de fatores que contribuem, né, para que haja, né, uma demora no desfecho desses processos. Né? E quando a gente fala de homicídio, infelizmente, nós temos números aqui no Brasil, né, que são estarrecedores. O Brasil ele tem em torno de um pouco menos de 10% dos crimes de homicídio, eu estou falando do homicídio. Pouco menos de 10% se chega a descobrir quem foi o autor do crime, né, de acordo com dados do Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, de cada 100 homicídios que ocorrem no Brasil, nem 10 você chega a descobrir a autoria. E a autoria, né, ali naquele procedimento que a gente chama de inquisitorial, que é um inquérito policial, que é conduzido por um delegado. Né? Quando acontece um tipo de crime desse, um homicídio, em tese o procedimento, né, que é o padrão e é o correto, há um isolamento do local, né, a polícia chega, né, geralmente a polícia militar chega primeiro e depois chega a polícia civil, é isolado aquele local, chama-se ali a perícia. É a tal da perícia forense? A PFOS. Né, para realizar... Isola logo para não contaminar, né? Né? Para não contaminar o local do crime. Mas isso é o mundo, né, ideal. Certo. Que muitas vezes não acontece. Né? E a partir dali é feita uma investigação, conduzida pela Polícia Civil, né, conduzida por um delegado de polícia, em que muitas vezes não se chega a descobrir quem foi o autor do crime. Em crime de homicídio, muitas vezes as testemunhas que enviam, elas têm medo. Tem medo, Os próprios familiares da vítima, porque geralmente esses são coagidos, às vezes. São coagidos, constrangidos, ameaçados. Né? Então, assim, é uma realidade que a gente ainda precisa avançar bastante, né, desses investimentos,
em investigação, né, em tecnologia. E hoje, né, para se chegar até uma condenação, né, num crime de homicídio, é um longo caminho a ser percorrido. Você passa por esse inquérito policial, né, que se busca... já há um primeiro filtro, né, e esse primeiro filtro, nesse percentual aí de aproximadamente 10%, para depois ir aquele inquérito policial para o promotor de justiça. Essa demora pode acarretar numa prescrição? Pode acarretar numa prescrição. E é isso que vem tendo um esforço conjunto de várias instituições, né, buscando conferir mais celeridade, mais rapidez na resposta, né, à sociedade. Né? Eu estava aqui me lembrando exatamente de um caso, e veja, e esse caso ocorreu lá em Imperatriz, lá no Maranhão. Uma família me procurou acerca de um caso em que o réu tinha sido absolvido. Nesse caso, foi descoberta ali a autoria na fase de inquérito policial, depois teve um processo, né, o promotor ajuizou uma ação penal e chegou-se até a sessão do júri. E nessa sessão do júri, Totonho, ele foi absolvido pelos jurados, né, que são os chamados juízes leigos, né, são 7 jurados, né, escolhidos dentre, né, pessoas da sociedade, e foi absolvido. E o promotor recorreu na época, o tribunal anulou. Passados 15 anos, aquela família ainda tinha aquela dor no peito. Veio me procurar lá no prédio da promotoria e dizendo assim para mim: doutor, a gente sabe que nada que aconteça nesse julgamento, e era o segundo julgamento, vai trazer de volta a vida, né, do nosso familiar. A gente sabe disso. Mas a gente não desiste de fazer justiça. A gente quer que ele receba a punição que é devida pelo que ele cometeu. Nada mais, nada menos. Que a lei seja aplicada. Isso eu recebi no gabinete, né, a viúva e mais 3 filhos. E ele tinha deixado também dois netinhos muito novos ainda, crianças. E fomos representar, né, a sociedade nesse segundo julgamento. E era um caso muito complicado, Totonho. Era um caso que as provas, a discussão jurídica envolvia uma série de coisas. E nesse segundo julgamento, após 15 anos, ele foi condenado. O réu, né, que havia matado esse senhor. A pena não foi muito alta, porque ele não tinha antecedentes, né, tinha boa conduta, isso tudo é levado em consideração. Mas eu me recordo que assim que eu saí, né, do tribunal do júri, essa família me procurou, né, e veio me cumprimentar, dizendo assim: doutor, não era exatamente a punição que a gente queria, mas a gente está, né, pelo menos com um sentimento de conforto, né, de amenizar aquela dor, daquela ferida que nunca cicatrizou, e agradeceram e choraram. E logo depois também, os familiares do réu foram falar com os familiares da vítima. Eita! E foram pedir desculpas, né, chorando, e o réu, ele passou esse julgamento todo... Um momento tenso, né? Foi um momento bastante tenso. E o réu, ele passou o julgamento todo chorando, né? Aquilo também, né, comove, né, as pessoas que estão ali, né, os jurados. E teve esse encontro entre as famílias da vítima e do réu. E acabaram, né, se abraçando, né? O réu, ele foi cumprir a pena. Mas é interessante que a gente sai de um julgamento desse e esse desfecho aí é diferente de alguns outros, né?
Não é sempre que se tem ali, né, um clima, digamos, amistoso entre familiares de vítima e de réu, entre o próprio réu, o acusado, e o representante do Ministério Público, porque nós estamos lá defendendo a sociedade, defendendo que se cumpra a lei, é o nosso dever, mas muitas vezes essa missão, ela é Nunca sofreu ameaça, não? Já sofri, Totonho. Acredite. E eu me recordo de um caso. Eu fiz muito júri também no Iguatu. E assim, às vezes você não se recorda, eu já fiz mais de 200 júris, né? Você não se lembra de todos, alguns marcam você, mas eu me recordo muito bem, né? Eu estava caminhando no calçadão da Beira-Mar, já tinha saído de Iguatu, há pelo menos aí uns 5 anos, né? Eu saí de Iguatu em 2014. E eu caminhando pelo calçadão da Beira-Mar, né, fui parado por um homem. Ele olhou assim para mim, né, doutor Aureliano, apontou para mim. Aí eu olhei, o senhor não está se lembrando de mim? Aí eu disse, não me perdoe, mas eu não me recordo. Não, o senhor foi promotor do meu caso. Lá em Iguatu. E eu saí dali condenado, né, cumpri uma parte da pena, né, agora eu estou solto. E eu olhei para ele, né, e disse, de maneira muito tranquila, né, que eu estava fazendo apenas o meu trabalho. E o trabalho do Ministério Público não é pessoalizar, né, nunca me referi a nenhum, né, réu acusado, né, de maneira agressiva ou de maneira desrespeitosa. Sempre procurei me ater muito aos fatos. E essa deve ser uma postura de você ser firme, com respeito, mas sabendo o que você está defendendo, né? Então, assim, mas obviamente que nem todo mundo tem essa compreensão. Né? Muitas vezes ele se sentiu ali prejudicado, né? Você sente aquele tom de ameaça, né? Ele falou mais algumas palavras e eu procurei, né, sair já para perto do policiamento. Mas a gente está sujeito a isso, doutor. Quem exerce esse tipo de atividade, a atividade do Ministério Público, muitas vezes, de acusar, de fiscalizar os demais poderes, né? De entrar, muitas vezes, com medidas judiciais que nem sempre, né, vão ser simpáticas, né, a todo mundo. É um trabalho, às vezes, solitário, silencioso. E numa situação dessa, muitas vezes a gente não se lembra, mas as pessoas, né, que, por um acaso, tenham se sentido ali prejudicados por alguma atuação do promotor de justiça, elas não esquecem. E a gente fica também à mercê disso. Essa é uma realidade. E vários casos de colegas, eu posso citar alguns outros casos também de ameaças que eu sofri, né, pelo exercício da minha função, né, e de vários outros colegas que passam por isso, principalmente, né, não só aqui na capital, mas no interior do estado. No interior do estado, os colegas que se deslocam pelas estradas, eles diariamente eles estão sujeitos a isso, porque eles estão sozinhos. Você sai de uma cidade pequena dessa e vai, muitas vezes, responder em outras cidades, porque, assim, cada cidade dessa tem um membro do Ministério Público responsável, e como a gente não tem um quantitativo adequado, muitas vezes ele tem que ir por várias outras cidades. E fica nesse deslocamento. Alguma atuação que tenha desagradado A, B ou C, é muito simples. Você, de quem tenha sido desagradado, né, nesses momentos, principalmente de trajetórias entre cidades, né, de abordarem colegas, isso já aconteceu. Né, então, é um trabalho, né, muitas vezes espinhoso, mas ao mesmo tempo também é gratificante. Mas a gente precisa ter essas condições de trabalho, de segurança, né, o Estado precisa fornecer esse tipo de segurança para quem está à frente dessa linha de batalha, né? E quem lida principalmente com crime organizado, lidar com facção criminosa, não é fácil, é um trabalho árduo. Mas a gente tem avançado, mas tem muito ainda a crescer enquanto instituição,
né? E de a gente Interessante, não é? Como, assim, hoje essas facções... Vamos conversar no próximo bloco, né? Que tem mais tempo, né? Volta já, sai daí não. E o Mosaico volta aqui para esse derradeiro bloco. Doutor Aureliano Rebouças. Doutor Aureliano é do Icapuí, né? Mas teu pai foi do Icapuí, mas veio logo para cá, foi? Meu pai é do Icapuí, né? Eu nasci em Fortaleza. Mas ele veio para cá muito novo. Foi. Aí, tua mãe, como é o nome? Benedita, Dona Benedita. A Dona Benedita. E a Dona Benedita, eles se conheceram aqui? Em Fortaleza. Olha aí, rapaz. Fortaleza. Vieram muito novos para cá, né? Já estão casados há mais de 50 anos, Totó. Eita, porra boa, rapaz. E tu tiveste algum trabalho já pelo Icapuí ou por Sobral? Não, nunca trabalhei. Em Sobral, Totonho, eu já cheguei a dar aula, né, na Luciano Feijão, na faculdade. Eu fui professor lá, mas não trabalhei como representante do Ministério Público, não. Eu já fui professor, a gente aprende, né? É mesmo, aprende muito, né? Tudo. Até pela questão, né? Tudo. E agora tu tem uma facilidade grande porque tu tem um exercício e tem um dom da oratória muito bom, né? Então, por exemplo, isso daí, na questão da didática, né? De se expressar, né? De passar o conteúdo, né? Ajuda muito, né? Mas eu acredito, sabe, Toton, que o magistério é uma troca de experiências, né? É uma troca de conhecimento. Eu sempre, quando vou ministrar alguma palestra, vou dar alguma aula, né, a primeira coisa que eu digo, olha, mais do que eu passar ou transmitir um conhecimento, eu quero que haja aqui uma troca, né, de ideias, né, uma conversa e que vocês possam participar. Eu brinco assim, quando está todo mundo calado na sala de aula, eu digo, não me deixem sozinho aqui, conversem comigo. O que eu acho que também se torna muito mais proveitosa. Né? E a questão das palestras, né, também são muito bacanas, né? Assim, você assim, apresentar, né? Eu digo muito assim, que o bem e o conhecimento só valem a pena se forem compartilhados, né? Então a palestra vai muito por esse viés, né? A gente não constrói nada sozinho de significativo nessa vida. E aqui tanto na parte profissional, como também na parte pessoal, né, nas mais diversas áreas. Esse compartilhar, ainda mais na época que vivemos hoje, né, Totonho? Né, de informações que são propagadas de maneira muito rápida, né, de informações que você tem um acesso. Hoje, se você está numa sala de aula, os alunos eles estão ali com um smartphone e estão colocando no Google. Eu digo muito assim, a gente vive, tem um privilégio de viver isso. Pelo menos, né? Porque quando eu nasci nem televisão tinha, né? Era só rádio, né? A geladeira elétrica e o fogão a gás eram novidade, né? E eu estou vivenciando, né? Tendo essa experiência de grandes transformações, né? Se eu fosse dizer há 20 anos que eu tinha um amigo virtual, o pessoal me internava, tá doido, né? E trabalho virtual, tem outras coisas, né? O universo paralelo está aí, né? Mostrando aí as coisas, mas eu digo assim, a gente vive muito assim um instante, lua do sertão, sol do Japão ao mesmo tempo, né? Tempo real, né? E essas informações a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu vejo assim, por exemplo, quando você divulga muito a questão, por exemplo, de mídias, a violência, isso daí pode ser tem que ser feito com muita responsabilidade, né? Com análise crítica muito grande, porque você pode dar um desdobramento, né? Pode causar distorções nisso, né? E você vê, e hoje o mundo nas informações, por exemplo, assim como elas trazem muitas coisas boas, trazem muitas coisas más, né? Dependendo de quem detenha, né? Esse instrumento. O que eu digo assim, por exemplo, hoje você vê golpes por telefone celular, né? Eu já assisti em YouTube o cara dizendo que a vítima oferece a ele todas as informações necessárias. E quando ele liga,
ela amplia essas informações. Ela pergunta coisa até que ele nem perguntou, ela responde, né? Então, tem isso. Aí vem a questão do crime organizado, né? O pessoal é organizado. Não, Totó, e você falou aqui de golpes, né? Isso já aconteceu, inclusive, dentro da minha família, né? De colocarem uma foto da minha irmã, né? Num WhatsApp e conseguirem um telefone, né? De um familiar nosso e pedindo dinheiro. Olha, sou fulano de tal, né? E aparece, às vezes a pessoa olha de maneira rápida, né? Vê a foto, às vezes não vê o número. O emocional vai e atropela principalmente tudo. se for alguém já mais idoso, né? E começa a se aperrear. Começa a se aperrear e diz que está ali com o familiar, começa a ameaçar, né? E pede ali para que seja transferido determinada quantia de dinheiro. Esse tipo de golpe e vários outros têm acontecido agora, né, em redes sociais também, isso tem sido muito comum, né? De dentro de presídios, muitas vezes, né, vem essas mensagens também, né, se passando por outra pessoa. Né? Hoje, o avanço das facções criminosas é perceptível, eu digo não só, né, aqui em Fortaleza, mas também no interior do estado, né, Totonho? A gente, inclusive, passou recentemente por vários episódios em que, aqui em Fortaleza, tivemos famílias inteiras sendo expulsas de suas casas. Eu acompanhei isso. Além da ameaça, além da agressão, né, a integridade física, além, né, de muitas vezes, né, ter esse constrangimento, famílias inteiras sendo até em expulsas questões de de condomínio, viu? De condomínios não são prédios, assim, vamos dizer assim, dito populares, não. Mesmo de classe média, eu tenho notícia de ameaças de facção, tudo, dizendo, e o pessoal já se arvora disso, né? De procurar, inclusive, a facção ao invés das autoridades policiais, né? Infelizmente. E é por isso que eu também sempre gosto de enaltecer a importância, né, dessas vítimas, elas terem conhecimento, primeiro, consciência, né, de quais são os seus direitos. Né? Obviamente que a gente sabe que no atual contexto em que a gente vive, as pessoas ficam com medo, né, Totonho? Não é uma situação fácil, mas é primeiro você, né, poder saber quais são os seus direitos, né? Poder saber aonde eu devo ir, né? Aonde eu devo ir para lutar pelos meus direitos. Hoje a gente vem passando por um movimento, né, de redescobrimento do papel da vítima. Você mencionou aqui algumas vítimas, né, com relação a essa atuação, né, das organizações criminosas, mas de uma maneira geral de vítimas da criminalidade. Durante muito tempo, né, ficou-se esquecido, inclusive, né, nos bancos da Faculdade de Direito. Buscava-se estudar ali criminologia, né, estudar o crime, né, estudava-se o autor do crime, né, o fato criminoso, e a pessoa que sofreu as consequências diretas do crime não era estudada. Não se tinha um olhar voltado para a vítima. Para a vítima, não. A vítima muitas vezes era tida como um objeto de produção de prova. Ela era testemunha, ela era que ia trazer ali informações. É a única certeza da condenação, né? A vítima, né? Porque ela já entra no processo condenada, né? Já cumprida, né? A pena maior pagando com a própria vida, né? Aí você imagina, né? Hoje nós estamos evoluindo ainda de maneira muito tímida, se comparado com outros países, né? Mas há um movimento de valorização da vítima, reconhecer ela primeiro enquanto sujeito de direitos. Na parte da criminologia se estudava muito o réu, né? Inclusive as circunstâncias em que o crime foi cometido, a personalidade do réu, tudo isso era levado em consideração, mesmo até para fins de pena, né, de aplicação da quantidade de pena. E a vítima foi um pouco esquecida. Agora a vitimologia vem estudando, né, essas circunstâncias também que cercam a vítima de um crime, né, você tem um olhar
para cada vítima, existe uma vítima, né, idosa, ela precisa de um tipo de assistência. Existe uma vítima criança, ela precisa de um tipo de assistência. Existe uma vítima mulher, ela precisa de um tipo de assistência. Né? Para cada tipo de crime, você imaginar que uma violência doméstica, o que aquela vítima vai precisar? Um crime contra a dignidade sexual, contra uma criança. O que aquela vítima vai precisar? Uma vítima de um crime patrimonial, Totonho. O que ela vai precisar? O que ela quer? O que ela espera do poder público? Então, é você ter essa percepção, identificar, primeiro, essas peculiaridades, né, o perfil de cada vítima, o tipo de crime, para que o Estado ele tenha a possibilidade de oferecer uma resposta capaz de reparar, mesmo que seja minimamente, aquele dano que foi sofrido. Porque eu agora, assim, penso o seguinte, eu ouço mais falar, assim, olhe, a ressocialização, tá, ok, tudo é válido, tudo, mas, por exemplo, não vejo mesmo com a vítima, não, né? Assim, o que é que ela precisa disso mesmo? Quer dizer, pode até existir, né? Diante da minha ignorância, sei lá, assim, no assunto, mas eu enquanto cidadão, eu vejo uma preocupação maior no algoz do que na vítima. Não, Totonho, e é importante, até a nível internacional, o Brasil ele é signatário de inúmeros tratados internacionais de direitos humanos. E direitos humanos aqui, não apenas daqueles, né, dos réus, dos acusados, e eles merecem ter os seus direitos resguardados, merecem ter uma garantia de ampla defesa e de contraditório, mas também de ter um olhar voltado para a pessoa que sofreu ali danos diretamente com relação a esses crimes. É de você afirmar que ela também tem direitos e que ela goza de direitos humanos. Porque ela era um ser humano, parece uma coisa óbvia, né? Mas muitas vezes o óbvio também precisa ser dito, Totonho. E o Brasil, ele vem sendo condenado sistematicamente, já temos mais de 12 de condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E basicamente, Totonho, essas condenações que o Brasil sofreu na Corte IDH são pelos mesmos motivos. É uma ineficiência do Estado na persecução penal. Quando se fala em persecução penal, é você investigar, processar, né, e dar uma resposta. É uma impunidade dos agentes infratores e é uma ausência de amparo às vítimas e seus familiares. Basicamente, são essas três motivações, né, que, né, foram a causa de mais de uma dezena, de 12 de condenações pela Corte. Porque a pena maior pode ser, vamos dizer assim, da vítima sobrevivente, vamos dizer. Ela cumpre uma pena muito grande se não tiver os devidos cuidados, não é? Você pega a questão da criança, né? Eu não sei se é uma percepção minha assim errada, mas todo filme que eu vejo assim, documentário ou não, que fala sobre serial killer, ele sofreu abuso quando era criança. Totonho, né? E isso é uma realidade difícil. Pessoa, né? É um dano irreparável. É um dano irreparável. Eu já tive a oportunidade muitas vezes de lidar com crianças, né, vítimas de abuso sexual. Esse é um trauma irreparável. Mas é a obrigação do poder público fornecer o mínimo de amparo, de apoio, de proteção a esse tipo de vítima. Hoje há uma preocupação, inclusive, né, quando se vai realizar a oitiva, que são as oitivas especiais, com uma equipe multidisciplinar, com a rede de apoio e de proteção, né, para esse tipo de vítima, né, com psicólogos, né, com assistentes sociais, de fornecer o mínimo de amparo a esse tipo de vítima. Não é uma missão fácil. A gente sabe que isso deixa, né, feridas que não vão cicatrizar, mas se não tiver pelo menos esse apoio do Estado, né, o apoio de instituições como o Ministério Público
ele inclusive tem um núcleo de atendimento a vítimas de violência. Né? Nós estamos cada vez mais buscando oferecer esse amparo às vítimas. É um olhar voltado não apenas, né, para garantir ali, né, os direitos dessas vítimas, mas para que elas também tenham uma resposta que seja célere, né, e que seja eficiente, né, que não se precise esperar, né, anos e anos de desfecho ali de um processo, né, para que ela tenha essa proteção, né, e essa rede de apoio ali amparando essa vítima. Rapaz, você falou bem agora, porque agora não, tá sendo um aprendizado para mim muito essa nossa conversa aqui. Então eu queria assim que tu terminasse com uma mensagem assim de esperança para a gente, né? Através do Ministério Público, né? Aí que é tão, sei lá, aguardado, né? Que o povo tão confiado, né? Assim, pelo cidadão. Queria dizer aqui para todo cidadão, né, que nos assiste, que o Ministério Público é a instituição que sempre estará de portas abertas para bem receber, acolher, ouvir e lutar pelos seus direitos. Então, sintam-se sempre acolhidos, né, no Ministério Público. O Ministério Público ele tem uma função, Totonho, né, de extrema relevância, como eu mencionei. A gente não defende interesse de A, B ou C, um direito meramente individual. A gente defende um interesse, né, de toda uma coletividade. Então, é importante que a população nos procure, né? É importante que a gente possa traçar um planejamento de trabalho ouvindo a população e que ela participe. Porque o nosso trabalho tem como destinatário final você, cidadão, né? E você que precisa, né, de um Ministério Público altivo, né, e forte para lhe defender. Então, assim, a minha mensagem, né, para todos que nos assistem, né, que contem sempre com o Ministério Público. Mudando de assunto aqui, só para encerrar e lhe saudar aqui. O que é que tu vai fazer nesse livro, mano? Ô, Totonho! Mas eu não lembro, rapaz. Quero aqui lhe presentear, né, com um livro aqui. Constitucionalismo Cultural Sul-Americano. Né? É um livro, né, que foi organizado pelo professor Humberto Cunha, né, no programa de pós-graduação, né, da Unifor. Né? Eu sou um aluno do doutorado em Direito Constitucional e fiz essa disciplina com o professor Humberto, e ele teve a ideia, né, de nós lançarmos um livro com esses trabalhos que foram feitos. Né? Então fica aqui, né, o meu presente para você com esse exemplar. Muito obrigado, doutor Aureliano. Esse é o doutor Aureliano Rebouças Júnior. Muito obrigado. Valeu, obrigado você. Até o próximo.